Cenas assim são comuns durante o inverno. Hospitais e postos de saúde com muitas pessoas sofrendo de alguma síndrome respiratória. Como explica esta médica, os casos começam a aumentar em março e com a queda da umidade relativa do ar, típica do inverno, eles disparam. Quando a gente tem uma maior umidade do ar, essas partículas de micro-organismo que ficam dispersas no ar, elas ficam, com o aumento da umidade, elas decaem mais e não deixam ser tanto propagadas essas doenças, né? E a umidade, sim, baixa, ela também prejudica a parte respiratória. Então, as narinas ficam mais secas, isso acontece com menor vascularização, e aí os organismos podem, né, os micro-organismos, serem mais absorvidos na respiração durante o inverno. De acordo com o INPE, um fenômeno que intensifica o surgimento das doenças respiratórias é a inversão térmica. Como o nome sugere, e a gente pode acompanhar na imagem, acontece uma inversão das massas de ar. Normalmente, próximo à superfície, é mais quente e o ar frio se concentra acima. Mas quando o fenômeno entra em ação, a superfície fica mais fria, já que o ar frio é mais pesado, o ar quente sobe, funcionando como uma tampa e dificultando a dispersão do ar. É neste momento que a poluição presente na atmosfera, ela fica presa em massas de ar e a gente respira tudo isso, por isso que faz tão mal à saúde. A inversão térmica, ela ocorre em diversos eventos ao longo do ano, geralmente nas primeiras horas da manhã, mas o fenômeno se prolonga no inverno. Ainda segundo dados do INPE, a concentração de poluentes na atmosfera aumenta em até 80% o surgimento das doenças respiratórias. Os grandes vilões podem ser encontrados no escapamento de veículos e de indústrias, como explica esta pesquisadora ambiental. Poluentes que vêm de fontes industriais, carros, frota veicular, né? E queimadas, basicamente. E no inverno, outro problema contribui ainda mais com a poluição do ar, as queimadas. O período de maior ocorrência das queimadas é de julho a setembro. Em uma cidade, elas geralmente acontecem próximo às pessoas, o que é ainda mais prejudicial à saúde e coloca a população local em risco. Elas emitem uma grande quantidade de fumaça, que é o que a gente chama das partículas de aerossóis, que são partículas sólidas, que é essa fumaça preta que você enxerga, quanto gases altamente poluentes. Então, tipicamente, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio, enxofre. Esses gases, ao entrarem em contato com a radiação solar, eles produzem o ozônio, que em baixos níveis ele é altamente tóxico para a população e ele é altamente fitotóxico também. E a poluição não fica presa em um local, ela viaja de uma cidade para outra e de um estado para outro, percorrendo milhares de quilômetros por meio de massas de ar. Para você ter uma ideia, a fumaça emitida pelas queimadas que acontecem na região central do país podem chegar no sul. Um dos indícios dessa poluição pode ser observado quando o pôr do sol está muito alaranjado. E essa fumaça, ela também tem muita dificuldade de dispersão, porque o padrão de circulação, ele não ajuda nessa época do ano, né? Você tem baixíssima umidade relativa, tem uma região tem uma região muito grande com alta subsidência, que também essa tampa, ela não é uma tampa pequenininha, ela pode pegar a região do Brasil Central inteira, que aprisiona essa fumaça, inclusive em baixos níveis, e essa fumaça ela é transportada e ela passa sobre a nossa região aqui, ainda com índices muito altos, né? E com a soma de poluição e mudanças bruscas na temperatura, é mais fácil ficar doente. A melhor alternativa sempre vai ser a prevenção. As minhas vacinas estão todas em dias, né, da Covid, da influenza.
Tomo bastante líquido também, faço atividade física. Eu, como profissional da voz, sou professor de canto, eu preciso cumprir isso e também orientar a todos, que é uma questão de saúde. Não é só a questão da Covid, mas a gente sabe que essa época do ano é muito complicada para as síndromes respiratórias, ainda mais que já sofre de alergia, que tem rinite, sinusite. Se não tiver esse cuidado extra, pode ter um problema sério. Uma dica fácil de cumprir é seguir as medidas de prevenção que todo mundo usou na pandemia da Covid-19, como lavar sempre as mãos e evitar ambientes fechados. Além disso, a vacinação é de fato a medida mais importante contra as doenças respiratórias. Neste período em especial, são oferecidos nos postos de saúde o imunizante da gripe e o da Covid-19, como forma dos moradores atualizarem o calendário de vacinação. Então, a gente tem que ter a carteira de vacinação em dia, como de influenza, do coronavírus, que isso também diminui a propagação das doenças. E melhorar todas essas medidas de higiene que eu já coloquei, como a lavagem das mãos, o uso de máscaras, não só pela questão da pandemia que nós vivemos, mas sim quando você está doente, você percebeu que você está resfriado, está doente, usa máscara, para não deixar essa propagação maior da doença, E todas as questões de higiene, o álcool em gel, que hoje a gente virou uma coisa bastante rotineira para a gente, também é bem importante, a questão da hidratação, do sono, todas essas mudanças do estilo de vida contribuem para uma maior probabilidade de você não conseguir pegar essas doenças.